Sementinha da Palavra Kids. Olá, pequenos amigos. Hoje vamos embarcar em uma jornada especial pelo livro de Mateus. Vamos conhecer a história de Jesus, suas aventuras e ensinamentos. Preparem-se para uma viagem cheia de amor, sabedoria e milagres. Capítulo 1. A genealogia de Jesus. Vamos começar com a história da família de Jesus. Ele veio de uma longa linhagem de pessoas especiais, como Abraão e o rei Davi. E sabem o que é mais incrível? Jesus nasceu de uma maneira muito especial, com a ajuda de um anjo que visitou Maria, sua mãe. Capítulo 2. O nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, e logo após seu nascimento, pastores e reis vieram visitá-lo. Eles trouxeram presentes e adoraram o bebê Jesus, pois sabiam que ele era o Salvador prometido. Capítulo 3. João Batista. Prepara o caminho. Quando Jesus cresceu, um homem chamado João Batista começou a pregar no deserto. Ele dizia às pessoas para se arrependerem e prepararem seus corações para a chegada de Jesus. Capítulo 4. Jesus é tentado no deserto. Depois de ser batizado por João, Jesus foi para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. Mas Jesus resistiu e mostrou que confiava em Deus. Capítulo 5. O Sermão da Montanha. Jesus subiu em uma montanha e ensinou muitas coisas importantes. Ele falou sobre ser gentil, amar os inimigos e confiar em Deus para tudo. Capítulo 6. Ensinamentos sobre oração e jejum. Jesus ensinou como orar e como jejuar. Ele disse que devemos fazer essas coisas em segredo, só para Deus ver. Capítulo 7. O fim do Sermão da Montanha. Jesus terminou seu sermão falando sobre construir nossa vida em um alicerce forte, que é a Palavra de Deus. Capítulo 8. Jesus cura muitas pessoas. Jesus curou muitas pessoas doentes e até acalmou uma tempestade no mar. Ele mostrou que tinha poder sobre a natureza e as doenças. Capítulo 9. Jesus chama seus discípulos. Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos. Eles o seguiram e aprenderam com ele. Capítulo 10. Jesus envia os 12. Jesus enviou seus discípulos para pregar e curar. Ele lhes deu instruções especiais sobre como fazer isso. Capítulo 11. Mensageiros de João Batista. João Batista estava na prisão e enviou mensageiros para perguntar a Jesus se ele era realmente o Salvador. Jesus respondeu que suas ações mostravam que ele era. Capítulo 12. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus mostrou que é mais importante fazer o bem do que seguir regras rígidas, mesmo no dia de descanso. Capítulo 13. Parábolas do Reino. Jesus contou histórias chamadas parábolas para ensinar sobre o reino de Deus. Ele falou sobre sementes, trigo e joio. Capítulo 14. A morte de João Batista. João Batista foi morto por causa de suas pregações corajosas, mas Jesus continuou a espalhar a mensagem de Deus. Capítulo 15. Jesus alimenta 5.000 pessoas. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou milhares de pessoas. Foi um milagre incrível. Capítulo 16. Jesus anda sobre a água. Jesus caminhou sobre a água e ajudou Pedro a fazer o mesmo. Ele mostrou que podemos confiar nele, mesmo nas tempestades da vida. Capítulo 17. A Transfiguração. Jesus levou alguns discípulos a uma montanha alta, onde ele brilhou com luz e falou com Moisés e Elias. Capítulo 18. Quem é o maior? Jesus ensinou que o maior no reino de Deus é aquele que serve e ama os outros como uma criança. Capítulo 19. Ensinamentos sobre divórcio e riqueza. Jesus falou sobre o casamento e como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus, a menos que confiem em Deus. Capítulo 20. A parábola dos trabalhadores.
Jesus contou uma história sobre trabalhadores que receberam o mesmo pagamento, mostrando que Deus é generoso com todos. Capítulo 21. A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, e as pessoas o saudaram com ramos de palmeiras. Capítulo 22. A parábola do banquete de casamento. Jesus contou uma história sobre um rei que deu um banquete, mostrando que todos são convidados para o reino de Deus. Capítulo 23. Jesus critica os líderes religiosos. Jesus falou contra os líderes religiosos que não viviam o que pregavam. Capítulo 24. Sinais do fim dos tempos. Jesus falou sobre os sinais que aconteceriam antes de sua volta. Capítulo 25. Parábolas sobre o fim dos tempos. Jesus contou histórias sobre estar preparado para a sua volta e usar bem os talentos que Deus nos deu. Capítulo 26. A última ceia. Jesus teve uma última refeição com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. Capítulo 27. A crucificação de Jesus. Jesus foi preso, julgado e crucificado, mas ele fez isso por amor a nós, para nos salvar de nossos pecados. Capítulo 28. A ressurreição de Jesus. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele apareceu aos seus discípulos e lhes deu a missão de espalhar a boa nova por todo o mundo. E assim termina nossa jornada pelo livro de Mateus. Jesus nos ensinou a amar, perdoar e confiar em Deus. Lembrem-se sempre dessas lições e vivam como Ele nos ensinou. Até a próxima aventura, pequenos amigos. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.